Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Neuropsique Online. E hoje eu tô aqui para falar sobre um tema muito importante, que é a família. Domingo foi Dia dos Pais e me fez ficar reflexiva a respeito da família. Então comecei a pensar, todas as famílias que eu já acolhi, as crianças que eu já atendi, não tem como numerar, quantificar aqui para vocês, foi bastante. E eu consegui perceber. Assim, tem uma coisa que faz parte do nosso trabalho enquanto psicólogo, que é a orientação de pais, né? E em todas essas famílias, quase todas as famílias, eu tive que fazer essa orientação, que hoje eu vim trazer em forma de vídeo, e vai facilitar a vida de muitas pessoas que às vezes não têm condições de pagar uma terapia. Enfim, vamos lá. Presença. Essa é a palavra. Por quê? Gente, independente da criança ou adolescente que aparece na clínica ter um transtorno ou não, né? Porque muitas vezes a gente tem criança que tem alguma dificuldade de aprendizagem ou está dentro do espectro autista. E eu não estou falando só dessas crianças. Estou falando de todas as crianças que aparecem às vezes com dificuldades. Às vezes com questões relacionadas ao próprio meio, né, em que ela se desenvolve. A gente sabe que nós, né, somos produtos do nosso meio. A gente tem a carga genética e a gente tem o meio que a gente se desenvolve. Juntando as duas coisas, somos nós, né? Então, essa é a importância do meio em que a criança se desenvolve. E muitas vezes, o meio em que ela está, a família, a casa, tem outros também lugares sociais, como escola, enfim. Mas hoje eu quero trazer a família. Existem condições em que propiciam o aparecimento, existem condições que propiciam o surgimento de algumas dificuldades nessa criança. Então a criança chega para mim às vezes com questões de ansiedade, mas quando a gente vai investigar, a gente vê talvez que essa criança está vivenciando brigas dentro de casa, né? Ou então sofreu algum tipo de trauma ou bullying ou alguma coisa assim. Porém, a gente quer falar da presença da família. Então, vamos falar sobre a família. A criança, muitas vezes, através do seu comportamento, né? Eu costumo falar que a criança ela é esponja, espelho. Então, ela vai absorver o ambiente à sua volta e vai espelhar no comportamento dela aquilo que ela vivenciou. E aí chega pra mim a criança com queixa de agressividade ou outras queixas, enfim, que primeiro a gente vai investigar se primeiro é agressividade mesmo ou não, né? Mas no final de tudo leva-se para a questão de orientação de pais. Então, sem muito rodeios, vamos direto ao assunto. Gente, como eu disse, a palavra é presença, tá certo? Eu percebo que muitas famílias estão cada vez mais presentes fora de casa do que dentro de casa. E eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que o tempo, o dia, realmente, quando a gente para dividir, os pais ficam mais tempo fora de casa porque precisam trabalhar e as crianças às vezes estão na escola, eu entendo isso. Só que aquele tempo em que eles têm juntos, né, às vezes de noite ou no fim de semana, não é um tempo de qualidade. Então, o que eu quero dizer com presença tem muito mais a ver com qualidade da presença do que com tempo de duração, sabe? Em horas, por exemplo. Então vamos lá, vamos a um exemplo. Uma pessoa, o pai ou mãe, quem quer que seja, está na praia com a criança, tira uma foto maravilhosa e posta no Facebook. Mas a criança está descobrindo sozinha as texturas de areia, conchinha, está brincando sozinha na piscininha dela ali, não tem um adulto que fique com ela, que converse, que valide sentimento, que ajude ela a explorar o mundo, né? E aí a gente percebe que a presença está sendo muito pobre. Mas eu levei ele à praia. Tudo bem, mas a presença foi muito pobre, sabe? A qualidade da presença não foi muito rica. Você vai dar banho na criança e aí já vai no automático, tipo, limpa a cabeça, tal, passa o shampoo e aí passa sabonete, mas não aproveita aquele momento do banho, às vezes, para brincar com a criança, para reforçar alguma coisa nela, perguntar como é que foi o dia dela na escola, se está tudo bem,
né? E assim, eu sei que muitos pais às vezes não gostam de brincar, não têm o perfil de brincar, eu entendo isso, mas esse talvez seja um assunto para um outro vídeo, mas a presença, ela não tem só a ver com brincar, né? A gente fala também, por exemplo, de filhos adolescentes, que já não brincam mais, mas que na maioria das vezes vivem trancados no quarto, né? Ah, meu filho só vive trancado no quarto e não conversa comigo. Mas você conversa com seu filho? Você pergunta como é que ele tá? Né? Você manteve essa prática desde a infância e na adolescência você está dando continuidade? Né? É importante porque, assim, eu já percebi que alguns pais que chegam para mim, às vezes são muito importantes em certos lugares, em escola, em denominações que fazem parte, e que eles estão muito presentes para essas denominações. Se alguém chega e fala, tia, me ajuda, tia, aconteceu isso, isso, isso comigo, eles vão ajudar, mas eles não validam o sentimento dos próprios filhos dentro de casa. Então a presença ela está maior fora de casa do que dentro de casa. E isso não pode acontecer, né? Você precisa ser a referência do seu filho, porque eles buscam por isso. É o meu pai que é o meu herói, é a minha mãe que é o amor da minha vida, é a minha rainha, né? Aquela coisa que as pessoas falam. Mas assim, se você não for referência do seu filho, essa é a questão. Alguém vai ser, porque eles vão buscar essa referência em algum lugar. E muitas das vezes, essa referência que eles buscam não tem a ver com os seus valores. Então você pode não gostar e começar a estranhar o comportamento do seu filho. Então seja você a referência. Outra coisa que eu acho bacana de estar falando é de estar fazendo atividades em família, por exemplo, ter jogo de tabuleiro, né? E eu tenho um baralho de crianças que é sobre isso, né? Da gente colocar os pais para fazer atividades com a criança, chamando Brinca Comigo. Então, por exemplo, a dedanha, dominó, essas coisas antigas que as crianças nem brincam mais, porque elas estão mais presentes ali nos eletrônicos, também é legal de ser resgatado, né? Então, assim, o eletrônico, por exemplo, tem alguém, o pai, mãe, seja quem for, jogando videogame com essa criança, e aí a criança chora, ela perde toda hora, e ela fica frustrada, e aí essa pessoa não tem paciência. E ela fala, ah, não quero mais jogar. Já tentei jogar, fulaninho não entende, não adianta, não quero mais jogar. Mas aí o sentimento dessa criança não foi validado, né? Porque a criança não vai entender mesmo o que ela está sentindo, o que é a frustração. E é uma oportunidade para você conversar com ela, explicar que tudo bem, ela tá assim, que a gente fica triste mesmo quando perde, que essas coisas fazem parte da vida, tá certo? Então toda vez que a criança demonstrar uma emoção, é uma oportunidade que a gente tem de conversar com ela e validar o que ela está sentindo. Isso aumenta o sentimento de pertencimento, né, de autopertencimento, aumenta a segurança da criança e a autoestima, tá certo? E, por último, uma coisa muito importante, que é vocês, pelo menos, reservarem uma refeição no dia para vocês fazerem juntos. Eu sei que muitas vezes o café da manhã é corrido, porque tem escola, e aí tem horário de trabalho, o almoço vocês não estão em casa. Não sei como é que seria a janta de vocês, mas, gente, isso é muito importante, que vocês façam refeições juntos, sabe? Se puder mais de uma, ótimo, mas se não puder, pelo menos uma refeição por dia, em família, é muito importante. Até para, mas fulano, meu filho não come nada. E aí, naquela refeição que tá todo mundo junto, ele tá vendo que o pai, que a mãe, que o irmão tá comendo e de repente se interessa pelaquela comida, né? E não é só isso, tem outros ganhos também, dessa família crescer mais forte, mais unida, ter mais amor, mais carinho, né? Então, gente, a palavra era essa, presença. Sejam presentes na vida dos filhos de vocês, do filho se for um só, dos filhos se for mais de um. E se forem mais de um, seja presente individualmente, né? Dá atenção para um, depois dá atenção para o outro, depois dá atenção para os dois, como eu falei. E psicólogos, vamos fazer orientação de pais sobre presença, é muito importante. O assunto era esse.
Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês sejam mais felizes com essas dicas, que a família de vocês possa ser mais unidas e que o amor vença, né, sempre acima de tudo, que mesmo em meio às dificuldades vocês encontrem saídas, porque uma família que é unida permanece unida nas dificuldades, consegue encontrar soluções, mas uma família que não é unida, quando vem os problemas, fica cada vez mais difícil de se resolver. Então, era isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.